Bom, gente, vamos lá, vamos trabalhar, que isso é importante. Eu confesso a vocês que estou, assim, muito apreensivo, porque esse tema que nós vamos falar hoje, soberania divina, na verdade, é um dos temas mais complexos a respeito da pessoa de Deus, né? E eu, quando fiz a seleção das pessoas que iriam falar, eu não me atentei a isso. E eu confesso a vocês, poxa, Deus tem que dar graça, porque é um assunto interessante. Não é só porque a gente fala sobre soberania de Deus, mas porque a gente fala sobre livre-arbítrio e responsabilidade humana. Então, vamos lá, para a gente começar aqui. Queria que vocês acompanhassem comigo. O texto bíblico, ou textuário da nossa lição, diz o seguinte. Vamos ler todos juntos? Podemos? Porque maravilha, vamos lá. Dizer que Deus é soberano, na verdade, significa afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus e a divindade de Deus. É o mesmo que você falar para as pessoas que Deus é Deus, né? Na verdade, a soberania de Deus, ela é explicada através dos chamados atributos incomunicáveis de Deus, né? Isso é, as características que só Deus tem e que não são compartilhadas com nenhum ser, seja ele terreno, seja ele celestial. O Senhor Deus, ele possui alguns atributos, na verdade, que a gente pode mostrar que eles realmente são especiais, são diferentes. Abraham Kuyper é um teólogo, um escritor, um político, um filósofo holandês, que ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Então, a sua vida é de Deus, os seus talentos são de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, tudo pertence a Ele. Então, esse Deus, ele possui alguns atributos que são específicos, que claramente não são comunicáveis. Ele possui atributos que são unicamente dele, como ser supremo, criador e sustentador de todo o universo. A Bíblia diz, né, ou nos mostra que Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é um ser amoroso, honesto, criativo, capaz, acessível, imensurável. Ele é um Deus impossível de ser inteiramente compreendido. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é inigualável, Deus é perfeito. E tudo é dele, tudo pertence a ele. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por esse Deus. Esse Deus é o Jeová, é o Deus verdadeiro, o Deus eterno, é o Olã, né? E são variados os aspectos dessa soberania divina e também a relação que essa soberania tem com o nosso livre-arbítrio e a responsabilidade do homem. Deus não nos fez seres autômatos, Deus não nos fez robôs, Deus nos fez seres com capacidade de escolha para escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição eterna. O capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, a Bíblia nos diz o seguinte, Deus falando: eis que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se o versículo parasse por aí, ou a passagem passasse só por aí, mostraria Deus apenas ofertando escolhas ao homem, dando a ele capacidade, né, de decidir entre uma coisa e outra. Mas o versículo, a palavra continua com Deus dizendo: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus nos dá capacidade de escolha, mas orienta, sinaliza, não é? Ele, de alguma maneira, ele dá um norte sobre o caminho que você deve seguir. Provérbios, capítulo 16, versículo 25, a palavra de Deus nos orienta também. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, ou parecem direitos, mas no seu fim são caminhos de morte. Quando nós lemos essa passagem no qual se baseia essa lição, do capítulo 9 de Romanos, Paulo, o apóstolo, ele apresenta o tema da rejeição de Israel e da soberania divina. Na verdade,
dentro do seu poder soberano, o Altíssimo estabeleceu que ninguém poderia ser justificado pelas obras, senão pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia nos diz, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo nos mostra de uma maneira muito evidente, né, que nós temos que buscar, nós temos que desejar a salvação, porque essa salvação não virá a nós simplesmente pelo nosso querer, não são pelas obras que seremos salvos. Na verdade, a nossa justificação, a nossa regeneração, a nossa santificação, tudo o que precisamos para viver em Cristo vem dele. Tudo permanece sob a soberania dele. Somente Deus ele pode conceder a nós e operar em nós tudo o que diz respeito à salvação. No capítulo 9 de Romanos, Paulo apresenta essa relação entre a soberania de Deus e o livre arbítrio humano. Esses temas, eles se configuram como de elevada importância, não só nas Escrituras, como também na experiência humana. Na verdade, no capítulo 9 de Romanos, Paulo se esforça para explicar por que Deus colocou, vamos dizer assim, entre aspas, né, colocou de lado o seu povo, Israel. E eu digo que se esforça, né, porque, na verdade, para o homem é impossível compreender e justificar o que Deus faz. A Bíblia diz em Isaías que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, né? Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ninguém pode compreender a mente do Senhor. Deus não pode ser completamente explicado, entendido e justificado. Se fosse assim, se nós pudéssemos compreender Deus, ele não seria Deus. Mas uma coisa é certa, a salvação que foi dirigida aos judeus, por ser rejeitada por eles, né, de alguma maneira, acabou se tornando acessível a todos nós. João 1,12 diz, veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a gente começa a entender essa questão da soberania de Deus a partir dessa introdução. Na verdade, tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas também a gente pode dizer que nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é o soberano, Deus é o rei, ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe e tudo que acontece. Deus, na verdade, ele criou tudo de acordo com a sua vontade, e seus planos não podem ser impedidos, não podem ser destruídos. Jó 42:2, né, o patriarca diz o seguinte, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Deus tem o poder para perdoar e interferir no mundo como e quando quiser, do jeito que quiser. Olha o que a gente pode aprender, que Deus é o poder máximo, acima da existência de todas as coisas. Ele criou tudo em consonância com a sua vontade e executa os planos que lhe agradam, e esses planos não podem ser alterados. Não é? Em síntese, a gente pode dizer que Deus é onipotente e tem controle sobre todas as coisas, ele é o único ser autônomo e autossuficiente no universo. E ele é absolutamente livre para fazer o que quiser, quando quiser e do jeito que quiser. Em síntese, a gente pode dizer o seguinte, que Deus sempre fará aquilo que lhe apraz. Bom, uma outra coisa importante é que quando a gente começa a falar sobre essa soberania de Deus, não é impossível você não fazer uma conexão direta com o que Deus é, com os seus atributos. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer para falar sobre os atributos de Deus é que Deus é. Deus, o próprio eu sou, né? Deus, ele é eterno. E quando a gente fala de eterno, Deus eterno, a gente pode, de alguma maneira, buscar, destacar que Deus é antes de todas as coisas. O capítulo 1 de Colossenses, o versículo 17, a palavra de Deus nos diz, e ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por ele. Na verdade, alguém até poderia argumentar que esse texto é uma referência a Jesus Cristo e não ao Pai. E eu vou dizer para essa pessoa que ela está 100% correta. No entanto, isso não invalida o argumento de que Deus é antes de todas as coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. João 1 diz que ele estava no princípio com Deus, né? Que o verbo era Deus. Então, quando nós começamos a falar sobre a soberania de Deus, a gente verifica, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus é antes de todas as coisas, porque a Bíblia diz que lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ao afirmar que Deus é antes de todas as coisas, nós podemos pensar como o salmista disse no Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele é eterno, esse é um dos atributos dele. Mas também a gente pode saber que Deus é criador, ele criou todas as coisas. Deus não somente existe antes de tudo, como ele é também a origem e criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E na verdade, é esse Deus que criou todas as coisas, que também sustenta todas as coisas. Hebreus 1,3 diz o seguinte, o qual, sendo resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse nosso Deus é o Criador. Ele é Criador e também ele tem o atributo de ser ou estar acima de todas as coisas. Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 4 de Efésios, versículo 6, ele diz que Deus é o Pai de todos, é sobre todos, por todos e em todos. Além disso, Deus conhece todas as coisas, né? Em Hebreus 4,13, a palavra de Deus nos diz o seguinte, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante os olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. E por último, eu posso dizer, na questão dos atributos de Deus, que Deus tem todo o poder, é lógico, nós só falamos sobre isso, Deus é onipotente, né? Diversas vezes nas Escrituras, Deus se revela dessa maneira ao povo, né? Deus se manifesta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, diante desse Deus que existe antes de todas as coisas, que está além de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que conhece todas as coisas, que pode todas as coisas e continua no controle absoluto de todas as coisas, nós poderemos dizer que ele é soberano, porque ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Mas apesar desse Deus ser tão grande assim, né, na sua soberania e na sua sabedoria, Deus escolheu estar próximo de nós. Esse Deus não é um Deus que deu corda no mundo e deixou ele funcionando lá ao seu bel prazer. Deus está perto de cada um de nós. Deus vive em cada um de nós. Deus nos ama de uma maneira incondicional, a ponto de entregar o seu Filho, para que nós pudéssemos restabelecer a nossa comunhão com Ele. Na verdade, esse Deus não se tornou um grande dono de marionetes que, né, lida com o ser humano da maneira que ele quer, né, obrigando cada um de nós a fazer a sua vontade incondicionalmente. A Bíblia diz que esse Deus nos presenteou com o livre arbítrio. Uma outra coisa importante que a gente entende nessa lição, o autor, o pastor Gilmar Chaves, foi extremamente assertivo em colocar, é a questão da soberania de Deus na criação. Bom, a princípio a Bíblia diz em Gênesis 1, né, o princípio que o Deus dos céus e a terra e tal, então pela relação de causa e efeito, você acaba entendendo que existe, que é por trás disso tudo, existe um Criador. E a sua soberania foi evidenciada antes mesmo da criação, porque na verdade Deus, ele podia ter criado ou não aquilo que ele criou. Todavia, pela sua, digamos, exclusiva decisão, ele criou um universo que tem leis muito específicas que regem ali o seu funcionamento, né?
Na verdade, deixa eu voltar aqui. A gente pode entender, deixa eu voltar aqui, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: digno és, Senhor, vocês podem ler comigo? De receber. Maravilha. Então a gente vê o seguinte, lá em Romanos capítulo 9, que é o texto bíblico básico da nossa lição, Paulo argumenta sobre a soberania do Criador com algumas perguntas. Ele diz o seguinte: mas quem és tu, homem, para replicar a Deus? Quem és tu que a Deus replicas? Ele diz o seguinte: porventura, leiam comigo, porventura, você vê que o apóstolo ele compara o ser humano ao barro e Deus ao oleiro que molda o barro ao seu bel prazer. As perguntas de Paulo, na verdade, nesse capítulo 9, destacam a distância imensurável, né, não sei se existe essa palavra, mas seria impercorrível que existe, né, essa distância enorme que existe entre Deus e o homem, entre o ser que é criado, limitado ao tempo e ao espaço, e ao seu Criador, que é onipotente e soberano. Para ilustrar isso aqui, na verdade, quinta-feira eu estava conversando com a Ivana, e aí eu me lembrei de uma ilustração de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, que responde mais ou menos essa ideia do que é o homem diante de Deus. Na verdade, o Cortella ele fala sobre a resposta à pergunta que algumas pessoas, né, quando querem dar uma carteirada, dizem: você sabe com quem você está falando? E o Cortella ele responde isso com um texto muito bacana. Ele diz o seguinte, que no universo existem 200 bilhões, os cientistas dizem, pastor, volta aqui, cientista, 200 bilhões de galáxias nesse universo possível, 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia é uma, a Via Láctea. E essa Via Láctea aqui, ela tem 100 bilhões de estrelas. Então existe uma, 200 bilhões de galáxias, e a Via Láctea é uma galáxia entre as 200 bilhões de galáxias possíveis de existirem. Mas ele diz ainda o seguinte, que essa Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas, e dentro dessas 100 bilhões de estrelas, uma delas é o Sol. Você veja que a Via Láctea não é nenhuma das maiores galáxias que existem, dentro dela existe, o Sol está aqui no cantinho, porque não dá para caber todo dentro dessa ilustração. O Sol é uma dessas estrelas. E os cientistas consideram o Sol como uma estrela anã. Agora, veja bem que dentro desse sistema solar, né, no qual estamos inseridos, existem ali os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Plutão foi rebaixado, já é chamado de planeta anão. A última vez que eu falei negócio de anão aqui, deu problema, que gente na internet ficou chateado, né, comigo, né? Falei negócio de inclusão, negócio de anão, teve gente que ficou, que eu falei negócio de classe para anão, né? Mas eu comecei a refletir sobre isso, né, sobre o negócio da inclusão, né? Acho que a gente precisa de evangelizar anão. Tem quase 40 anos de crente, nunca vi um anão com Bíblia. Mas tudo bem, não é o seu tema aqui da nossa lição de hoje, é só para você refletir. A Terra, então, é um planeta anão. Agora, desse planeta que existe, a contar ali do Sol, o terceiro planeta é a Terra. A Terra, na verdade, ele é um planetinha pequeno, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que faz parte de um universo que tem 200 bilhões de galáxias. Agora, nessa Terra, existe um elemento extremamente interessante, que é a vida. Na Terra, catalogados pelos cientistas, classificados, existem pelo menos 3 milhões de espécies. E dentro dessas 3 milhões de espécies, existe o chamado Homo sapiens. O Homo sapiens é uma espécie entre 3 milhões de espécies que reside num planetinha que orbita em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelinhas que fazem parte de uma galáxia, que é uma galáxia entre 200 bilhões de galáxias que existem. Agora, ainda mais, dentro dessa classificação do homem, ou do homem Homo sapiens, existe
Você. Veja bem, gente, hoje em 2022, nós temos já na Terra 8 bilhões de indivíduos dessa espécie chamado Homo sapiens. E você é um deles. Você é um entre 8 bilhões de indivíduos dessa espécie Homo sapiens, né, entre 3 milhões de espécies classificadas que fazem parte ou que ocupam esse planetinha, que circula ou orbita em torno dessa estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que fazem parte de um universo que tem 200 bilhões de galáxias. E aí ele diz o seguinte, quando alguém pergunta para ele, você sabe com quem você está falando? Ele diz o seguinte, você tem tempo? Precisa de tempo para a gente responder, mas a gente pode de alguma maneira se gloriar em Deus, porque o que é o homem diante de Deus? Esse Deus que criou todas as coisas, é o Deus que vive em nós, é o Deus que nos abraça, é o Deus que nos ama, é o Deus que vive para continuamente, né, estar a seu favor, para buscar a sua vida. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor por conta disso, né? Bom, muito embora nesse capítulo a gente possa aprender a maneira, né, no capítulo 9, de chegar inteiramente a Deus através da fé, essa fé que está à disposição de judeus e gentios, a gente pode entender que isso não vai acontecer, ou nunca irá acontecer pela lei. A razão pelo qual alguns são punidos por Deus é que eles não prestaram atenção à advertência que foi dada por Deus e não se converteram dos seus maus caminhos. Na verdade, Deus decide tratar as pessoas com base à resposta à advertência que Ele graciosamente oferece a nós. Todos foram avisados e todos, portanto, tiveram a oportunidade de se arrepender. Então a gente pode ver que existe a questão da soberania e do poder de Deus envolvido nisso aí, porque o poder de Deus é inerente à própria natureza desse Deus. Como dissemos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há outro igual, não há ninguém acima dele. O poder de Deus é derivado dele mesmo. Na verdade, Ele é o próprio poder, e a manifestação desse poder nos entregue através da sua palavra. No Salmo 62, 11, a palavra de Deus diz, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, né? Então, na verdade, esse Deus onipotente, a gente sabe, a Bíblia nos diz a Isaías, operando eu, quem impedirá? Então, o poder de Deus é controlado por sua sábia e soberana vontade. Na verdade, não há limitações sobre o que Deus possa fazer. Certo teólogo afirmou uma vez isso aqui, ó, Deus pode fazer tudo o que quer, mas não quer fazer tudo o que pode. Bom, o que isso significa na verdade? Que o poder de Deus está sob o seu sábio controle. Deus, a gente pode dizer que não existe nenhuma incoerência entre a sua natureza santa e o seu poder ilimitado. O Senhor, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, porém, Ele só faz aquilo que lhe agrada, né? Ao afirmar que Deus não muda, Deus não mente, Deus não peca, Deus não se contradiz, não há intenção em você estipular limites para esse poder de Deus. Deus pode todas as coisas, inclusive identificar, né? Nós podemos identificar as próprias limitações que Deus se autoimpõe. Isso significa, Ele impôs a si mesmo no relacionamento com o homem, com o universo, algumas regras, né? Deus é incapaz de se desdizer. Deus, ele é incapaz de fazer aquilo que Ele considera como errado. Deus, Ele é perfeito. O Senhor é totalmente soberano para agir dessa ou de qualquer outra forma. Continuando, a gente tem um aspecto da lição que é muito interessante. Eu tive o privilégio de falar sobre isso, falando sobre Jó, numa das lições passadas. A questão sobre o sofrimento humano é uma das questões que as pessoas pegam para falar sobre a soberania de Deus, porque o ser humano ele não consegue compreender a soberania de Deus, especialmente no que diz respeito ao sofrimento humano. Mas nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus não se alegra com a injustiça,
Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Na verdade, Ele ama cada pessoa e quer o bem dessas pessoas. Mas a pergunta que muitas vezes nos faz é o seguinte: mas se Deus é soberano e quer o melhor para nós, por que Deus permite o sofrimento? Na verdade, algumas pessoas até chegam a perguntar: será que é Deus mesmo que causa o sofrimento? Pois é, a Bíblia diz que Deus estabeleceu regras para obedecermos. E se desobedecermos essas regras, isso vai nos causar sofrimento. Mas também existe, é claro, a gente não pode desconsiderar isso, que existem pessoas inocentes e que sofrem injustamente. A pergunta é: isso é a vontade de Deus? Vou lhe responder: não necessariamente. No livro de Jó, nós temos a história de um homem, né, que sofreu injustamente. E esse sofrimento, né, estava dentro de um conflito cósmico. Esse sofrimento, na verdade, ele foi causado por Satanás e não por Deus. Isso para provar se Jó realmente era fiel. Deus permitiu a Satanás que o machucasse, Deus permitiu a Satanás que tocasse, né, nos seus bens, mas Deus não permitiu que Jó fosse tocado em sua vida. Depois nós vemos que Deus mudou a situação de Jó. Por quê? Deus mostrou, através do patriarca Jó, que ele pode usar até as ações e os desejos dos seus inimigos para fazer a sua vontade. Romanos 8, 28, a palavra de Deus nos diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Deus permite, então, todo o sofrimento? Na verdade, Deus permite que haja sofrimento no mundo, mas uma coisa é certa: Deus não perdeu o controle de todas as coisas. E nós que somos crentes poderemos até entender o seguinte: na nossa vida pode até acontecer o pior, mas o melhor é o que permanece, porque Deus é soberano sobre todas as coisas em nossa vida. Deus, Ele sabe, Ele está além do futuro, Ele conhece todas as coisas. O pastor Valentim, que é um dos nossos professores aqui, ele costuma dizer o seguinte: que o mosquito da dengue não vem, olha o crente e fala: vai embora, o crente não morre. Né? Nós estamos acometidos de todas as coisas, né? De todas as coisas. O sol vem para justos e injustos, a chuva também para justos e injustos, mas uma coisa é certa: Deus está conosco em todas as situações. Deus, Ele controla todas as situações, mesmo aquelas as quais não entendemos. Então esse sofrimento humano pode ter variadas causas. Pode ser, a pessoa às vezes pode sofrer intensamente por causa das suas escolhas pessoais, por causa de falhas morais, pela prática do mal e do pecado, e até mesmo como resultado de uma ação maligna que outro, né, empreendeu. Mas uma coisa é certa: Deus não perdeu o controle. Outra coisa importante que a gente entende, né, nessa questão da soberania de Deus, quando a gente lê o capítulo 9 de Romanos, é a questão do livre-arbítrio. Por isso que eu falei para vocês que esse é um dos temas mais difíceis para falar. Por quê? Porque até aqui agora a gente falou que Deus está no controle de todas as coisas, né, pela sua vontade divina e soberana. Mas quando a gente começa a falar do livre-arbítrio, né, a gente tem que entender algumas coisas que estão inseridas nisso aí. Primeiro, qual é o seu significado e qual é a implicação dessa questão do livre-arbítrio. Embora essa expressão livre-arbítrio ela não esteja registrada na Bíblia, a gente vai ver que essa questão do livre-arbítrio não é só no cristianismo, no budismo, no espiritismo e até em outras religiões. O homem também, né, ele é de alguma maneira aconselhado sobre essa possibilidade que ele tem de fazer escolhas e arcar com as suas consequências. O ensino sobre a liberdade humana para fazer escolhas morais e livres está presente em todo o contexto bíblico. Na verdade, o livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações. Que caminho eu quero seguir, né? Na verdade, essa palavra arbítrio, ela determina a ideia de uma decisão, ou um julgamento, né? A gente pode explicar isso de uma maneira muito rasa, né? A partir, por exemplo, do mundo esportivo. Um juiz, por exemplo, de futebol, na verdade, ele deveria ter isenção ao arbitrar uma partida. Um árbitro, por exemplo, internacional, que vai julgar, né, que vai apitar um jogo de uma seleção, ele não pode ser daquela nacionalidade, ou da nacionalidade de uma daquelas duas equipes, porque ele vai ter parcialidade na sua decisão. Então Deus, Ele nos dá esse livre-arbítrio porque Ele nos dá a capacidade ou o discernimento de escolher entre o bem e o mal, de decidir por um ou outro de uma maneira muito livre. No entanto, essa liberdade de escolha nos traz responsabilidades.
Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Outra coisa importante é a questão do livre-arbítrio e dessa justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus é soberano e que nós temos livre-arbítrio, né? A capacidade de tomar decisões. Nós não somos fantoches, nós não somos marionetes de Deus. As nossas ações, elas são importantes e trazem para nós consequências reais. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. No entanto, os nossos planos, aquilo que arquitetamos, nunca poderá frustrar os planos de Deus. Nunca poderão destruir o último plano de Deus para o homem. Na verdade, existe muito debate hoje, né, sobre como é possível um Deus que é soberano, né, totalmente soberano, nos dar a capacidade de fazer escolhas sem sermos obrigados a escolher aquilo que Ele quer que nós escolhamos, aquilo que Ele quer para nós. A gente pode até não entender isso, mas a Bíblia é muito clara. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis por nossos atos e Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Uma coisa que a gente poderia utilizar para compreender essa relação seria o seguinte: talvez a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, seja que nós tenhamos o livre-arbítrio. Como eu disse lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus dá ao homem essa capacidade de escolher vida e morte, bênção e maldição. E ele vai arcar, né, com as suas escolhas. Deus é soberano porque Ele concede a nós esse privilégio. E nós podemos escolher as nossas consequências e as nossas ações. Ao mesmo tempo, nós sabemos que na soberania de Deus, Ele tem o poder e o direito de ajustar as situações de acordo com a sua própria vontade, de acordo com seus objetivos maiores. Na verdade, a gente pode entender que o Eterno tem poder para impedir que o homem faça o mal ou o bem. Entretanto, Ele dá a esse homem o direito de escolher. Então, a justiça de Deus na condenação do homem baseia-se no fato de que esse homem tem capacidade de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ele é livre para escolher o caminho que quiser, não é? No entanto, o homem, nós sabemos disso, ele pode resistir. A Bíblia diz lá em resistir ao mal. Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas das vezes, né, quando achamos... Não, eu me lembro uma história interessantíssima, né, de uma colega da Ivana, muitos anos atrás, né, que ela falou o seguinte assim para a Ivana: eu não sei, eu engravidei, eu não sei porque que Deus fez isso comigo. Eu falei: não foi Deus não, Ivana, foi Deus não. Né? A boneca quis o negócio, né? Quando estava lá virando o olhinho, não pensou no treco não, né? Mas vamos lá, gente. Livre-arbítrio, soberania de Deus e a salvação. Né? O apóstolo Paulo, ele diz que o Criador deseja que todos, veja bem, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Em Atos, a palavra de Deus, Lucas, ele escreve o seguinte: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em toda parte, que todos, em toda parte, se arrependam. Então a gente vê que o ensino de Paulo, ele se contradiz a essa ideia dessa predestinação fatalista, essa predestinação que só considera a soberania de Deus, e não a sua graça, não a sua justiça, não o seu favor. Em Ezequiel, capítulo 18 e no capítulo 33, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, não é? Que ele encontre a salvação. Então a gente pode entender que Deus não deseja que apenas os chamados eleitos ou predestinados, né, vão para o céu. Deus jamais predestinaria alguém para o inferno, sem dar a essa pessoa oportunidade de salvação, porque isso, é claro, aviltaria a própria natureza de Deus. Se todos já estão predestinados quanto ao seu destino eterno, então não há nenhum lugar para escolha, não há decisão, não há livre-arbítrio para a parte do homem. E isso contradiz todos ou inúmeros versículos que mostram exatamente o contrário disso. Você vê, por exemplo, aqui em Apocalipse 22, 17, o que a palavra de Deus diz? Leiam comigo: e o Espírito, e quem ouve, diga...
essa água da vida é para quem quer, e não é só para um grupo de eleitos ou predestinados. Deus espera que pelo arrependimento do pecado, pela confissão dos seus pecados, né, recebendo a Jesus Cristo como Salvador, todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos sejam salvos. Então, diante do exposto, a gente pode entender que fica muito clara essa questão, que não há contradição entre livre-arbítrio, a soberania de Deus e a salvação eterna. Esses temas, eles não são excludentes, antes são complementares. O meio da salvação é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, de acordo com os propósitos soberanos de Deus. No entanto, só irão se salvar aqueles que se inclinarem, ou inclinarem seu coração, ao arrependimento e à fé. Né? A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele é salvador de todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz: porque a palavra de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 9, que Jesus, pela sua obediência, se tornou fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Deus salvará a todos aqueles que lhe obedecem. Né? Muito embora a salvação seja dada a todos, esse livre-arbítrio dá ao homem a condição de escolher ou não ser salvo por ele. Então, o plano de estender ao ser humano essa salvação foi a maior prova do amor e da soberania de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós estávamos distantes dele. Esse livre-arbítrio também, ele nos traz responsabilidades, né? Alguns que defendem posições assim, calvinistas, né? A gente vê hoje a internet está pululada dessas pessoas. Até quando eu estava na Beira na sexta-feira, tinha gente lá entrando, né, pastor? Sabe que tem gente pra caramba que fica aqui nos chats acompanhando o que a gente está falando. E os caras lá, brigando por isso. E eu vou dizer uma coisa interessante, né? Na verdade, alguns calvinistas, eles são mais calvinistas do que o próprio Calvino. Porque eles querem acreditar nessa máxima de, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem jeito. Aquele que sabe, eu vou dizer um negócio para vocês, cara, até vou fazer uma confissão aqui, até gostaria de acreditar nessas questões aqui. Porque, cara, ser crente é difícil. Seguir a Jesus, embora seja o maior e mais fascinante projeto de vida que existe, ele exige de nós sacrifício, renúncia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, embora o mundo tenha, né, a gente, o mundo não tem nada a oferecer. Não, cara, o pecado, o problema do pecado é a consequência dele, mano. Mas no momento, te traz prazer, né? Você, opa, beleza. O problema é depois, é a consequência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, cara, quando a gente decide seguir a Jesus, quando a gente decide viver para Ele, não é? Todas as coisas desse mundo para nós são restolho, não valem de nada, porque a gente tem um objetivo maior. Eu quero chegar no céu, eu quero chegar lá e ver você lá também, né? Eu quero te abraçar, eu quero estar, não é como diz lá o cantor Paulo Brito, né? Primeiro eu quero ver meu Salvador. Quero ver Abraão, quero ver Moisés, quero ver minha mãe, quero ver todo mundo, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Então vai valer a pena, né? Mesmo que tudo, né? Todo mesmo que o mundo se volte contra mim, vai valer a pena servir ao Senhor. Billy Graham tem uma citação que ele diz, mesmo que se a Bíblia não fosse verdade, mesmo que, né, o Evangelho, a salvação, né, Deus não existisse, mesmo assim valeria ter a pena vivido a vida que vivia aqui. E é isso, eu posso dizer, vale a pena viver com Cristo, vale a pena viver com Deus, vale a pena se decidir por Ele, vale a pena abraçar essa verdade, porque Deus está conosco, né? E Deus nos garantirá um futuro ainda melhor. Então essa questão da soberania e da responsabilidade humana, elas podem ser consideradas, Norman Geisler, que é um teólogo, ele diz que as duas faces de uma mesma moeda. De um lado você tem a soberania divina e do outro lado a responsabilidade humana. Esses dois conceitos são verdades bíblicas reveladas no texto sagrado. Deus, ele criou o homem como um ser moral. Isso significa basicamente que ele é capaz de entender a diferença entre o bem e o mal e escolher entre uma coisa e outra. E sendo um ser livre, esse homem, como disse, responsável pelas suas escolhas, sabe que poderá e deverá
arcar com as suas decisões. Eu estava falando que essa eleição na Bíblia, ou essa predestinação, e o pastor tem uma mensagem fantástica sobre isso. Eu tenho lá a fita de vídeo VHS ainda, pastor, da predestinação e livre-arbítrio, né? Mas quando ela fala sobre essa questão de predestinação, a Bíblia fala sempre sobre a predestinação no sentido de que Deus escolhe um povo, Deus escolhe ou predestina a igreja, Deus predestina Israel, e não de uma predestinação fatalista para uma única pessoa. Na verdade, a palavra, não sou especialista em grego, mas a palavra, o cerne da palavra é escolher, ou escolha, ou eleição, né? Uma palavra grega lá é eklegomai. Ela diz o seguinte, ela nos mostra que Deus não escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, mas na verdade essa eleição se dá a partir do momento que Deus aceita essa salvação que é graciosamente oferecida por Deus. Isso é, não depende do que você faz, não depende de quem você é, porém da vontade e do amor de Deus. Na verdade, Deus ama e convida todas as pessoas, todos para a salvação. Logo, Ele não elege alguns para a perdição e outros para a salvação. Na verdade, o propósito de Deus é que o homem siga a verdade, que o homem faça a justiça e tenha misericórdia. Embora a gente entenda que a gente pode usar todas essas coisas, né? Mas a gente não pode basear a salvação simplesmente nos nossos preceitos morais, no nosso sistema ético. Não, a salvação é dom de Deus, não é das nossas obras, não é pela nossa justiça. A nossa justiça, a Bíblia nos diz que ela é trapo de imundícia diante de Deus. Só Deus pode graciosamente nos ofertar essa salvação. Embora as Escrituras destaquem essas responsabilidades ou esses deveres dos seres humanos, devemos andar em justiça, devemos andar em verdade, devemos praticar justiça e misericórdia, de nada valerá se tudo isso for alienado da justificação pela fé. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, no capítulo 9 de Romanos, já caminhando aqui para o final, Israel representa todos aqueles que em todas as épocas procuraram a salvação pela lei, pelas obras de justiça, pelos seus próprios méritos. E os judeus, eles foram rejeitados por Deus por isso, porque eles rejeitaram o único meio que o Pai deu de acesso a ele, que foi a vinda de Jesus Cristo como Messias. Eles não creram na promessa feita a Abraão, de que todas as famílias, né, através de Abraão, todas as famílias seriam benditas na terra, e elas seriam benditas na terra por conta da justificação pela fé que Cristo efetua no Calvário. Concluindo então, nós podemos dizer que existe uma total harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Na verdade, a gente pode entender, pensar que Deus já decretou todos os acontecimentos na terra, bons ou maus, em função da sua soberania, faz de Deus um Deus injusto e um Deus contraditório, na medida, como eu disse, que Ele escolhe alguns para a perdição e Ele escolhe outros para a salvação. Isso, na verdade, anularia o próprio sacrifício de Cristo. Cristo teria vindo e morrido em vão, já que já está destinado que uns vão para o inferno e outros vão para o céu, né? Isso anularia o nosso livre-arbítrio e tiraria de nós, como seres humanos, a capacidade de escolha, né? Josué 24:15, Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais. Nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos viver para Ele, e essa escolha fez toda a diferença na nossa vida. Nós podemos, a partir da nossa escolha, alterar o nosso modo, homenagem ao pastor Oswaldo, de pensar, sentir e agir. Por último, gente, a gente pode dizer o seguinte: não há nenhuma contradição entre livre-arbítrio, soberania de Deus e salvação. Pela graça, mediante a fé, o homem pode arrepender-se dos seus pecados e converter-se a Cristo, a única esperança e verdade. Arrependimento e fé são as únicas duas vias para a salvação do homem, através de Jesus Cristo, através da sua palavra. O Senhor vai demonstrar a todos nós que Ele, o Deus amoroso, o Criador, o Todo-Poderoso, o El Elam, o Eterno, o El Shaddai, Ele, lá, mesmo antes do mundo existir, pela sua justiça e pela sua graça, antes mesmo que nós fôssemos criados, Ele já proveu para nós uma grande salvação,
porque a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus.